Oi, pessoal. Bem-vindos aí ao segundo encontro da nossa oficina de introdução à gestão e produção cultural. Eu sou o Léo Mascarenhas. E aí, só para poder lembrar que esse é o nosso segundo encontro, tá? É a segunda videoaula. E o tema que a gente vai falar hoje é um pouco sobre fluxos de trabalho e instrumentos de gestão. Tá? Tentar aí ter uma pegada um pouco mais prática, talvez aí, né? Assim, mais pragmática em relação à discussão que a gente estava fazendo no primeiro encontro. Né? Tá, primeiro, o que é que a gente está chamando de fluxo de trabalho? Né? Fluxo de trabalho, gente, aqui a gente pode entender como tudo tem a ver com a organização do trampo que a gente precisa fazer. Né? Aí isso vai envolver um conjunto de todas as tarefas, as atividades que a gente precisa realizar, os prazos que a gente tem para poder fazer essas tarefas, quais as formas de comunicação que a gente vai utilizar, como que a gente organiza, distribui, né, assim, e acompanha as responsabilidades, né, assim, atribuições de cada pessoa que às vezes está trabalhando com a gente, e também define quais são as ferramentas que a gente vai utilizar para realizar a nossa ação, o nosso trabalho, o nosso trampo, né? Então, tudo isso, sim, é o que a gente vai chamar de fluxo de trabalho, né? E aí é muito interessante que a gente tente desenhar esse fluxo, né? Assim, acho que isso vai trazer mais clareza, mais tranquilidade para a gente poder atuar. E aí tem outras coisas importantes também, né? Que é bom de lembrar, né? Primeiro, quanto mais a gente tiver pessoas envolvidas, né, na ação que a gente está fazendo, né? Quanto mais o prazo que a gente tiver para poder realizar isso for curto, e quanto mais for uma atividade muito desconhecida ou então complexa, maior vai ser a necessidade de a gente ter um fluxo de trabalho bem definido. Né? A gente conseguir acordar, ter clareza em relação a isso, né? As tarefas, aos prazos, a quem é que é responsável pelo quê, como que a gente vai se comunicar. Né? Então é importante também a gente lembrar disso. E aí, gente, criar esses fluxos de trabalho, assim, isso serve tanto para ações temporárias que a gente vai fazer, quanto também para atividades permanentes do nosso trabalho. Né? Então, assim, independente do tipo de ação que você está fazendo, do tipo de trabalho que você tem de gestão cultural ou produção, se você independe se você está administrando um espaço cultural, ou você está fazendo um evento pontual, ainda assim, desenhar esse fluxo vai ajudar. Né? E isso vai ajudar também a gente a economizar tempo e dinheiro, né? A gente vai conseguir fazer as coisas de uma maneira muito mais ágil, evitar desperdício, vai ajudar a evitar que a gente tenha desgastes e também uma ineficiência no nosso trabalho, né? Isso ajuda a evitar que a gente tenha problemas de relacionamento com as equipes com quem a gente trabalha, né? Assim, que a gente tenha o chamado retrabalho, né? Que a gente tem que, às vezes, repetir uma coisa que já estava feita e ter que refazer essa coisa porque apareceu alguma coisa, não ficou bem combinado, teve problema de comunicação, etc. Né? Isso também ajuda a gente a antecipar problemas, vai facilitar também a gente a criar soluções, né, para esses problemas quando eles aparecerem, e a gente consegue fazer isso com mais agilidade, mais precisão. E uma coisa também que eu acho que é muito importante, gente, que faz a gente sobreviver no final do processo, né? Que eu acho que deveria ser talvez uma meta aí para todo mundo que trabalha com produção. Não sei como é que são as experiências de vocês, a gente pode conversar disso depois, né? Mas é comum que muita gente que trabalha com produção, com gestão cultural, às vezes faz isso um pouco porque a vida foi levando para isso, né? E não porque tem uma vocação, uma vontade enorme, um prazer enorme de trabalhar com isso. O que muitas vezes torna esse trabalho muito sofrido, né? É angustiante, às vezes a gente treta com as equipes que a gente está trabalhando e por aí vai. E aí, assim, eu acho que a gente desenhar esse fluxo também ajuda a gente a sobreviver ao rolê, sabe? Chegar até o final do rolê tranquilo, tendo um pouco de prazer, se divertindo, se relacionando bem com os outros, né? Assim, conseguindo fazer um trabalho de uma forma legal. Né? E aí eu acho que isso também é uma coisa muito legal da gente pensar, porque nosso trabalho enquanto produtor, enquanto gestor, ele está muito focado também no processo. Né? Claro que a gente tem que olhar para o resultado, para o produto que a gente tem que, às vezes, viabilizar, entregar, mas não é só isso, né? Assim, quanto mais a gente conseguir entregar um produto de qualidade, né, realizar uma ação e o resultado for legal, mas fazendo com que o processo seja bacana para todo mundo, isso é muito massa, assim, né? E eu acho que é uma questão para a gente poder pensar como chegar nisso, né? Então vamos pegar aí, né, assim, o que é que a gente pode tentar desenhar em termos de fluxo de trabalho, né? Assim, pegando aqui esse quadro simples, assim, né, a gente pode olhar, né? Vamos pensar uma ação cultural qualquer para poder
acontecer, tá? Isso aí serve para qualquer exemplo que a gente queira pensar, tá, gente? Pode ser um evento cultural que a gente queira fazer, um lançamento de um livro, uma exposição que a gente quer montar de fotografia, de artes visuais, um espetáculo que a gente quer apresentar em determinada cidade, um filme que a gente está querendo produzir, fazer um curta, gravar uma cena, fazer uma locação em alguma cidade, ou até o próprio filme como um todo, né? Assim, independe aí de qual que é a ação cultural, tá? Assim, que a gente pode pensar. Desde coisas mais complexas a coisas até mais simples também, né? Assim, que às vezes tem a ver com a minha atuação individual, né? Assim. Mas e o que a gente pode fazer, né? Nesse quadrinho azul aí, vocês vão ver, é legal da gente tentar fazer um levantamento das tarefas que precisam ser feitas, né? O que precisa ser feito para que essa ação cultural que eu quero desenvolver chegue no final e ela aconteça, né? E aí é legal da gente listar tudo isso, né? Tudo que envolve aí, né? Assim, essa ação, né? Tudo que precisa ser feito. Talvez é um primeiro ponto aí, né? Para a gente desenhar esse fluxo. Depois disso, a gente pode passar para esse quadrinho verde, né? Assim, que é pensar a equipe, né? Quais são as pessoas que vão trabalhar nessa ação, né? Quem é que vai ter aí que eu vou ter que, de repente, ou articular, né? Porque às vezes o nosso trabalho como produtor é muito de articulação, né? De entrar em contato com várias pessoas diferentes, né? Cobrar delas determinadas coisas e fazer esse trabalho um pouco que é de coordenação, de articulação. E aí eu ter clareza de quem são essas pessoas. Pode ser num outro caso também, né? Às vezes eu estou dentro de um coletivo, a gente precisa dividir as tarefas dentro do coletivo, né? E aí fazer esse levantamento, né, de quais são as pessoas que vão trabalhar na ação é muito importante e definir as atribuições e responsabilidades de cada uma, né? Quem vai ficar responsável por fazer o quê? Isso também é muito bom, que vai ajudar a trazer muita clareza, né? Outra coisa importante, né? Quando que cada tarefa precisa ser finalizada, né? E aí a gente lembrar dos prazos, né? Assim, conseguir olhar para o tempo e ver, né? Assim, dessas tarefas todas que a gente tem para poder realizar, para a ação acontecer, para o meu evento sair, né? Quando que a gente tem que entregar cada uma delas? E a outra questão também importante que é a gente pensar aí as nossas estratégias de comunicação, né? Como que essa equipe aí vai se comunicar, né? Como que devem ser feitos repasses de informação, o envio de documento, quais as plataformas de tecnologia de comunicação que vão ser usadas, né? Esse é um detalhe muito legal, gente, assim, que às vezes a gente esquece de detalhar e comunicar, né, e pactuar isso com antecedência, né? E aí hoje em dia, como a gente tem muitos dispositivos, plataformas diferentes, isso às vezes gera atraso, né, assim, problema de comunicação, porque às vezes eu preciso fazer alguma coisa, aí eu vou e mando um áudio no WhatsApp e a pessoa está esperando que eu mande um e-mail com o documento, né? Aí alguém manda num lugar, o outro não recebeu, e aí, né, assim, às vezes a informação está em tal lugar, eu não consegui acessar. E aí, para evitar esse tipo de desencontro, é muito importante já ter essa clareza, né, no fluxo, né? Então, assim, olha, os documentos vão ficar armazenados nessa pasta aqui no Google Drive, ou sei lá, no OneDrive, sei lá onde. Né? A gente vai se comunicar com a equipe usando, sei lá, WhatsApp, Telegram, usando, sei lá, rádio, né? Assim, o que for mais adequado para aquela realidade, né? Então, e aí a gente combinar isso tudo antes também é muito importante. Reparem, gente, que isso aqui, ó, esses quadrinhos, assim, não é nada mais, nada menos da gente fazer um exercício simples, assim, de montar aquela tabela que todo mundo já deve conhecer, né? Que é responder a perguntinhas muito básicas, né? Que é o que, quem, quando, como, né? Assim, essas 4 perguntinhas aí, tem gente que vai colocar também o porquê, porque isso vai ajudar depois para pensar outras coisas, mas aqui, para o fluxo de trabalho, eu acho que essas 4 são muito importantes, né? O que tem a ver exatamente com isso, né? Assim, as tarefas que a gente tem que fazer. E aí eu queria chamar a atenção para uma coisa importante, né? Que é a gente ficar ligado nas pequenas tarefas que às vezes estão dentro de uma tarefa maior que a gente pode querer listar, sabe? Isso é algo que às vezes a gente esquece de fazer, né? E aí eu acho que dificulta a gente a dimensionar o volume de trabalho que a gente vai ter. Né? Então, por exemplo, preciso comprar uma determinada matéria-prima para poder fazer lá a minha ação cultural, né? Preciso comprar uns cabos para poder fazer uma ligação lá, tipo, no espaço que eu vou ter que fazer um show, por exemplo. Comprar o cabo, que pode ser lá, né, a sua tarefa, fazer a compra de uma matéria-prima, de um insumo, que é a sua tarefa maior, dentro dela tem várias tarefinhas que a gente vai ter que fazer, né? E a gente precisa lembrar disso, né? Para comprar essa matéria-prima, eu vou ter que fazer cotação,
eu vou ter que, às vezes, ir, né, assim, em lugares para poder olhar isso, eu vou ter que me deslocar para tal lugar, eu vou ter que me preocupar em como vai ser a forma de pagamento, vou ter que olhar isso. Se é um projeto, por exemplo, né, assim, específico, talvez eu vou ter que pedir uma nota fiscal, né, assim, aí a nota fiscal vai ter que vir de determinada forma, né, eu vou ter que depois ir lá buscar esse negócio, testar, né, se eu vou ter que armazenar depois essa nota fiscal, dar entrada nisso em algum lugar, vou ter que, né, acabar de girar lá o pagamento, entregar lá, de repente, uma cópia lá do documento fiscal, né, assim, junto com o comprovante de pagamento, etc e tal. Então, assim, são várias tarefinhas, às vezes que uma grande tarefa, que é comprar, vai gerar. E aí, na hora que a gente está listando isso, é bom a gente ter consciência disso, tá? Para quem tem mais experiência, às vezes você coloca a tarefa mais genérica mesmo, né? Mas você já está ligado nisso, né? Às vezes ajuda se você quiser listar essas pequenas tarefas que estão dentro. E é muito importante isso, porque na hora que a gente está trabalhando também, né, assim, com equipes, né, assim, com outras pessoas que a gente tem às vezes que delegar isso, demandar com que o outro, o fulano, o artista que precisa ir lá comprar, porque ele é que sabe qual cabo que é, né, essa pessoa, a gente enquanto produtor tem que saber orientar essa pessoa, né, tem que saber dimensionar bem também para essa pessoa o trabalho que ela vai ter, né, a tarefa que ela precisa realizar. Né, e deixar claro para ela que comprar não é simplesmente pegar e, né, assim, ir lá e comprar, né, que tem essas outras tarefinhas todas embutidas, né. Isso é muito importante, né, para a gente poder conseguir dimensionar bem o volume de trabalho que dá determinada tarefa, né. E aí eu posso perceber que a tarefa de fazer uma compra de um cabo, que eu achava que era um negócio simples, vai me tomar 6 horas, vai me tomar uma manhã inteira, talvez, né. E aí eu ter clareza disso vai me ajudar no meu trabalho, né, enquanto produtor, gestor. No campo do quem, né, assim, queria chamar atenção para a disponibilidade da pessoa responsável, né, assim, e de novo, ao cálculo do tempo que a tarefa demanda para ser feita, né, por conta disso, né, assim, porque na hora que a gente começa a distribuir as tarefas, a gente tem que ter um pouco dessa clareza, né, isso costuma dar muito problema em coletivos, né, assim, porque às vezes a gente vai dividir as tarefas, mas aí o fulano pega as tarefas, não tem muita dimensão do que aquilo significa mesmo, em termos de volume de tempo que ele vai ter que dedicar. E aí depois a pessoa não consegue fazer a tarefa, né? Assim, ela fura com C. Né? Então, assim, na hora de distribuir tarefa, delegar, a gente, quando produtor, nosso trabalho é muito de esclarecer, orientar, né? Chegar para a pessoa e virar falar, olha, fulano, fulana, isso aqui que a gente está precisando que alguém faça vai demorar tantas horas para ser feita, né? Isso aqui é um rolê para um dia de trabalho. Isso aqui tem que fazer isso, aquilo outro, né? E aí, se a gente consegue orientar a pessoa, ter essa informação, né? Isso ajuda a tornar a coisa mais bem feita, né? Em relação ao quando, né, assim, uma coisa também um pouco comum, né, que eu acho que é legal da gente ver, né, ficar atento às possibilidades de atraso, né, isso é uma coisa, né, assim, eu particularmente sou sempre a favor, nesse trabalho nosso de produção, tem que ser bem conservador em relação aos tempos, né, sempre contar com o fato de que as coisas vão atrasar, né, é muito comum isso no universo da produção cultural, né, então, assim, não adianta a gente querer contar com o ovo na bunda da galinha e já fazer um negócio contando que amanhã vai sair tal coisa, que o fulano vai entregar tal coisa amanhã, no dia de amanhã, né? Então já vê no seu planejamento, né, assim, uma gordurinha, né, assim, pô, se o fulano não me entregar tal coisa amanhã, me entregar só na semana que vem, o que que isso vai impactar no meu projeto, né, na minha ação, né? E tentar sempre trabalhar um pouco com essa possibilidade de atraso, né? E outra coisa importante também, para a gente poder ver essa questão dos prazos, tá ligado em quais tarefas que dependem de outras para poder ser realizadas, né? Então, voltando lá no exemplo que eu estava dando lá de comprar um cabo, né? Para poder fazer um ensaio de uma banda, né? Assim, no espaço que eu quero apresentar, antes ela vai precisar ter o cabo, né? Então, eu preciso estar atento a isso, né? Porque essa tarefa que é comprar o cabo, ela precisa vir antes do ensaio, né? E aí eu tenho que ficar muito atento a isso, né? Porque muita tarefa, às vezes a gente também tem muito problema, às vezes, de gestão, né? Assim, que tem a ver com isso, né? Porque uma tarefa vai travando as outras, né? Para poder realizar tal coisa, fulano ou beltrano tem que me liberar tal coisa, né? E aí, isso também é muito importante a gente considerar nesse desenho, né? Ver como é que isso vai ser feito, tá? E a outra coisa que é o como, né? Assim, tem a ver com essas estratégias, né? E aí, de novo, né? Atenção às formas de entregar a tarefa, né? Como vai ser feito o repasse para o produtor ou para a produtora depois, porque às vezes a gente pede o um negócio, mas aí a gente não orientou direito também a pessoa que vai fazer o trem, aí a pessoa vai falar, eu fiz, mas eu não trouxe um comprovante, eu só mandei um áudio no grupo falando, e às vezes eu precisava de outro jeito dela fazer o repasse para mim, né? De preencher um relatório, por exemplo.
né? Como que eu vou organizar essa informação? Então, já ter clareza disso na hora que você está planejando, né, desenhando esse fluxo de trabalho. E esse ponto, né, assim, do como, eu acho que é importante porque ele vai ligar nessa questão dos instrumentos de gestão, né, assim. O que é que eu estou chamando de instrumentos de gestão? Né? Qualquer tipo de ferramenta que vai te ajudar a organizar os seus processos, né? Qualquer tipo de tecnologia, ferramenta que a gente usa no nosso dia a dia. E aí a gente tem uma série de possibilidades, né? Os mais comuns que a gente usa no universo da produção e da gestão cultural é uma tabela, às vezes, para organizar as informações, checklist, né, que é muito importante para a gente, às vezes, não esquecer determinada coisa, né, assim, do que precisa ser feito, ou de, por exemplo, uma lista de equipamentos que a gente tem que levar para um determinado lugar. Planilhas, né, obviamente, principalmente para a gente poder mexer com a parte financeira, elas ajudam muito, né, assim, mas também para várias outras coisas, né? Tem um quadro de aviso, né, assim, que facilita ali a informação para todo mundo poder ver, né? Os grupos que a gente usa às vezes de WhatsApp, Telegram, né? E por aí vai, assim, né? Então a gente tem uma série de ferramentas possíveis. Hoje em dia também tem muito software, programa, que é de gestão de projetos, né? Assim, aí tem gente que gosta de usar isso, e por aí vai, assim. Uma coisa que eu queria chamar a atenção em relação a isso da gente ter uma perspectiva bem crítica, assim, né, e um certo cuidado de não ficar achando que as melhores ferramentas são sempre aquelas mais modernas, né? Porque às vezes tem gente que tem um pouco isso, né? Essa coisa do fetiche, um pouco da tecnologia, né? Aí, nossa, saiu tal software de não sei o que faz tal coisa, vamos usar ele e tal. E eu, particularmente, acho que é legal a gente pensar que nem sempre a melhor ferramenta é aquela que é a mais moderna, né? A melhor ferramenta é sempre aquela que vai resolver bem o meu problema, né? Assim, bem o meu problema de forma ágil e rápida, né? E entender que tecnologia são várias coisas que ajudam a gente a transformar aquilo que a gente está fazendo, né? Um papel e uma caneta é uma tecnologia, né? Às vezes um papel e uma caneta, um recado que eu anoto num guardanapo, pode ser muito mais eficiente, muito mais efetivo do que eu ter lá um tablet com um software tal que vai mandar um negócio por Bluetooth para tal lugar, né? Aquilo pode ser muito mais complicado, às vezes, dependendo do meu contexto, da minha realidade. Né? Assim, eu acho que a gente tem que sempre olhar para isso. Né? Qual que é a ferramenta mais adequada para o contexto que eu estou? Né? O que é que faz a coisa acontecer da maneira mais efetiva? Né? E aí, isso eu acho que é uma questão para a gente poder pensar. Tá? Claro que tem várias outras ferramentas que a gente precisa minimamente conhecer, entender que elas são muito utilizadas, isso talvez em algum momento vai colocar uma limitação para mim, né, enquanto produtor, enquanto gestor, se eu não souber usar, né, assim, também não podemos ficar desconsiderando tudo que está aí no mundo, né, a gente tem que olhar também para essas outras coisas, mas é importante isso, né, de a gente olhar e ir adaptando essas tecnologias para o que eu preciso, para aquilo que funciona melhor no meu contexto, né? Assim, e aí eu queria chamar a atenção para isso. Nessa oficina, gente, assim, eu não vou ficar detalhando muito, assim, ainda mais agora aqui na videoaula, que é uma coisa mais rápida, né? Assim, várias dessas ferramentas, tá? Por conta disso, acho que a gente tem que olhar para o contexto de cada um, ver o que é que funciona mais, o que é que funciona menos. Mas eu estou super disponível e eu tenho claro, vários modelos, às vezes, de planilha para fazer orçamento, para poder fazer execução de projeto, desde coisas mais simples até outras mais elaboradas, né? Esse modelo de checklist, né? Assim, a gente pode conversar sobre isso, acho que pode ser uma troca legal, né? Assim, mas não adianta também aqui agora, nesse momento, eu ficar tentando detalhar isso, passar por várias possibilidades dentro dessa videoaula, porque acho que não vai ter tanto sentido, mas no nosso encontro virtual a gente pode conversar sobre isso, né? Estou super aberto também para quem quiser indicação de às vezes alguma coisa, né? Assim, pensar, pô, estou com um problema tal que eu preciso resolver tal coisa lá no meu projeto, na minha ação, e eu não sei muito bem o que pode me ajudar. Às vezes tem realmente, né, uma ferramenta ali que pode ajudar, né, um jeito de organizar a informação que ajuda, né? A gente pode ir conversando, olhando para os casos, tá? Assim, e vendo o que é que pode funcionar bem. Beleza? Mas eu acho que é importante a gente olhar para essas questões todas, tá? Só para finalizar, acho que é isso, né? Desenhar esse fluxo de trabalho, entender aí todas essas coisas que precisam ser feitas, colocar isso às vezes, né, no papel, né? Assim, tá atento a essas minúcias mesmo, né? E pensar isso, né? Quais as ferramentas que vão me ajudar a entregar aquilo, né, assim, que eu preciso fazer, né? E aí isso é realmente dentro de cada contexto, né, de cada um.
Beleza, gente? Aqui, ó, deixei aqui só outras duas referências para a gente poder pensar. Um livro muito famoso, principalmente para quem é do universo da produção da gestão em Minas Gerais, né? Assim, que é um livro do Rômulo Avelar, que é o Avesso da Cena. Muita gente considera ele como uma bíblia mesmo da produção da gestão cultural, porque ele tem um livro grande, assim, que tem várias histórias, várias práticas, vários modelos também de ferramentas, né? Assim, de planilhas e tal. Assim, é bem interessante mesmo. Eu recomendo ele, assim, tem algumas coisas que podem ter mudado por conta do nosso contexto atual, mas ele ainda é muito útil para a gente, né? E o livro também da Maria Helena Cunha, também de gestão cultural, profissão e informação, onde ela vai falar muito dessa questão da profissionalização dessa figura, né, do gestor, do produtor cultural, né? Assim, é um livro que é resultado aí da dissertação de mestrado dela, eu acho que vale a pena também dar uma olhada. Tá? Claro que tem várias outras que depois a gente pode conversar também e vendo, beleza? Mas é um pouco isso por hoje, tá? Espero que tenha sido útil aí, que a gente possa tirar aí boas coisas aí para poder pensar e conversar no nosso encontro virtual. Beleza, gente? Então é isso. Um forte abraço para todo mundo e a gente se vê aí, tá?